Pronto. A gente está na nossa quarta aula aqui. A gente está usando um método chamado Delfim, que é um método muito equilibrado, assim, que tem uma sessão de leitura, uma sessão de escrita, uma sessão de escuta, e uma sessão de conversação. Então, assim, é um método muito bom para a gente fazer esses 6 primeiros meses, que é importante trabalhar todas essas habilidades, porque senão, coisa que aconteceu comigo, e depois eu acabei reproduzindo em alguns alunos também quando eu comecei a dar aula. Eu fiz cursos muito, muito voltados para leitura, e os alunos aprendiam tudo de gramática, mas chegava na hora de ler um texto, eles não tinham memorizado o vocabulário. Então, essa etapa assim de ciclo básico que a gente faz, que a gente vai começar a lição 2 agora, ela vai até a lição 6. É bem curto assim. Ela é muito importante para que a gente treine as outras habilidades, porque treinando as outras, a gente também fica melhor naquela habilidade que a gente quer dar mais enfoque, que no caso é a leitura, certo? Uhum. Precisa disso, senão fica muito ruim lá na frente. Eu passei por isso, depois uns alunos meus passaram por isso também. Então, façam o que eu digo, não façam o que eu fiz, no caso, né? E fiz com meus alunos também no passado. Pessoal, a gente está estudando alguns temas básicos aqui de conjugação verbal, pronome pessoal, pronome possessivo. Eu vou aproveitar que a gente está com 2 alunos novos e vou retomar isso, fazer uma revisão bem curta. A Carol disse que estudou já durante um tempo alemão. O Carlos, pelo que eu entendi, não estudou, então vai ser uma novidade para ele. Mas a gente não está longe, dá para pegar. Bem rapidinho, a gente estudou a conjugação verbal no presente. Eu vou escrever aqui uns pronomes pessoais que a gente são os pessoais do alemão, que vocês devem conhecer já, podem conhecer. Pessoal, na sequência aqui, igual a gente faz em português, eu, tu, ele, ela, nós, vocês e eles ou elas. Em alemão, a gente tem o ich, que é o eu, du, que corresponderia ao tu ou você, er, es, sie. Esse er, ele é o pronome masculino, é o ele, o sie é o feminino, e o perdão, e o es é o neutro. Coloca umas cores assim para ajudar um pouco. O es é o elo. Wir, nós, ihr, vocês, sie, esse sie aqui ele serve para eles e elas, e elos também. E esse sie grandão, ele é um pronome de tratamento. Então a gente usa essa conjugação aqui na terceira do plural quando a gente está em um contexto mais formal de conversação. Rapidinho conjugar uns 2 verbos aqui só para a gente lembrar as terminações. Um parzinho que costumo fazer fragen, que é o verbo perguntar, e depois antworten, que é responder. Bom, quais são as marcas, pessoal? As desinências, né? Ou melhor, voltando. O que é desinência e o que é raiz verbal? É, Deixa eu colocar esse Word no alemão, senão eu não vou suportar esse sublinhado vermelho. Chatíssimo. Beleza. Gente, vocês devem saber, só retomando, desinência do verbo, a terminação dele. A raiz verbal é uma parte que corresponde ao começo e ao meio, assim, do verbo, e que geralmente ela não muda. Ela pode mudar se for um verbo irregular. Geralmente não muda, e que a gente está estudando por enquanto só os verbos regulares também. Então, se frag, aqui até o G é a raiz verbal, a gente vai ter uma mudança só depois dele. Então fica ich frage, esse ezinho aqui é a desinência, ou a terminação que acompanha o eu. Então, ich frage, du fragst, ST é a marca aqui do você. Sie fragt, então ele, ela, fragt, pergunta. Wir fragen, aqui é bom que começa a repetir. Então, o infinitivo é fragen. A partir do wir, a gente começa a ver algumas repetições. Fica wir fragen também, como no infinitivo. O ihr, ele é igual, vocês, né? Ele é igual à terceira do singular. Fica frag também. Tzinho. E
O por último aqui, sie também é fragen, como no infinitivo. O próximo, antworten, ele tem uma peculiaridade, que são os verbos que terminam em T, a raiz termina em T, a gente tem que colocar um ezinho a mais para que fique confortável a pronúncia. Por exemplo, ich antworte, aqui tudo bem, mas du antwortest. Esse E aqui é um acréscimo, para ficar confortável a pronúncia. Sie antwortet. Wir antworten. Ihr antwortet. De novo, né? Igual aqui, na terceira do singular. Sie antworten, de novo. Fica igual a wir, primeira, e ao, perdão, ao infinitivo. A gente estudou isso nas aulas anteriores. Estou passando aqui de novo, aproveitar que vocês estão aqui. E também a gente fez uma autoapresentação na aula passada, cada um falou um pouco de si. E na hora, né, da pronúncia é sempre mais difícil se lembrar dessas desinências. Então aproveito para passar para o pessoal de novo, para a Elô, para o Tiago, para a Maria, que não está aqui, para vocês poderem revisitar esse tema. E um outro tema que a gente pode revisitar antes de seguir também, o que era mesmo? Eu escrevi aqui, mas já esqueci o que eu ia falar. Era a posição do verbo nas frases, pessoal. Esse tema aqui é bem importante. Ele se assemelha um pouquinho ao inglês em algumas coisas, mas tem umas regras muito específicas do alemão também. Bem rapidinho. A gente tem essa aqui, deixa eu aumentar a tela. Essas três situações, que são três tipos de frase. Então, Aussagesatzes é uma afirmação. E a Nein-Frage, quer dizer, é um tipo de pergunta sem o pronome interrogativo, né? Sem que, quem, onde. Então, você pergunta diretamente com o verbo. E a forma imperativa. Gente, alemão é uma língua que tem, assim, uma liberdade quase caótica de onde você vai colocar as palavras na frase. Isso acontece porque é uma língua de caso, uma língua declinada. Então, assim, não importa muito onde é que está cada coisa. Você consegue saber o que é sujeito, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, porque tem marcas nas palavras. Justamente por isso, eles decidiram, ainda bem, fixar algumas coisas. Por exemplo, o verbo. Então, o verbo, nas frases afirmativas, ele está sempre, sempre, sempre na tal de posição 2, posição 2. Então, sempre que você for escrever a frase, por maior, mais biruta que ela seja, o verbo tem que estar na posição 2. No começo, vocês vão falar, gente, tá, mas é igual ao português. No começo parece, porque a frase é curta. Mas depois isso aqui vira um ponto de apoio bem importante para a gente ler texto, para a gente se comunicar bem também. Essa frase aqui, por exemplo, Ich wohne in London. Aqui o verbo wohnen, morar. Esse ezinho é a marca do ich, do eu, desinência dele. Logo, então, eu moro em Londres. Verbo na posição 2. Tem que ficar fixado nessa posição. Um segundo exemplo aqui. Tina macht gerne Pralinen. A Tina gosta de machen, né? Fazer, gosta de fazer bombons. Bombons em alemão é Pralinen. Então o verbo fica sempre, sempre na posição 2 quando é uma afirmativa. A gente vai ver algumas frases assim no método daqui a pouco, ele vai estar lá nessa posição. Gente, podem parar para perguntar, viu? Imagina. Fiquem à vontade. As duas que faltam. As duas são a pergunta aqui, ja, nein, Frage ou o imperativo. Nos dois casos, a gente vai ter o verbo sendo deslocado para a posição 1. Qual que é a diferença? Bom, a pergunta vai ter lá o ponto de interrogação no fim, e o imperativo não vai ter. Ele pode vir com um ponto final ou com um ponto de exclamação. Esse deslocamento vai definir que a frase não é uma afirmativa. Isso é, então, muito importante a gente conseguir se lembrar. Ainda mais na imperativa, né, que pode vir com ponto final e parece muito com a afirmação. Rapidão, então, os exemplos. Está aqui, wohnst du in London? Ou seja, a frase anterior, que era uma afirmativa, foi colocada aqui como forma de pergunta e o verbo foi deslocado. Isso que é muito, muito igual ao inglês. Vocês devem ter estudado isso. E assim como acontece no inglês, quando chega na linguagem coloquial,
essa regra é bastante subvertida, mas a gente precisa forçar um pouco assim é, o estudo formal da língua, então a gente vai insistir um pouco nesse verbo na primeira posição. Então, wohnst du in London? Você mora em Londres? Ou então, kauft Franz Pralinen, né? O verbo kaufen, comprar. O Franz está comprando, ele compra bombons. Por fim, imperativo. Wiederholen significa repetir, revisar. Então, wiederholen Sie bitte, repita por favor, revise por favor. E aqui, gib, do verbo dar, gib Mehl und Zucker dazu. Me dê farinha e açúcar. Portanto, posição do verbo, gente. Isso aqui vai acompanhar a gente até, né, é uma coisa que vai perseguir a gente até o fim da vida no alemão. Por hora, esse tema, né, em frases mais curtas, a gente para aqui. Depois é um tema que ele reaparece, porque a gente vai ter oração subordinada, frases mais longas, e aí as regras vão se acumulando um pouquinho. Bom, revisão feita. A gente viu mais coisas, mas eu acho que revisão feita, a gente pode deixar assim. Vou aproveitar que não tem tanta novidade nessa lição. Acho que a gente pode começar a seguir o curso do livro mesmo. E quanto a Carol e ao Carlos, podem perguntar à vontade. Vou dividir em turmas aqui. A Elo e o Thiago estão lá no mesmo computador, eles vão fazer os exercícios em dupla. Eu divido vocês dois aqui, eu dou uma passadinha na sala de vocês para ajudar, porque eu entendo que pode ser um pouco confuso agora. Mas a gente avançou muito pouco. Tá bom de pegar ainda. Gente, rapidão. A gente tem uma primeira sessão aqui no livro. Chama sempre Eintauschen, que é imersão, imergir. Faz parte um pouco da apresentação assim do que compõe a cultura alemã, quais são os hábitos deles, e também uma pequena apresentação de vocabulário que a gente vai ver nessa segunda lição. O tema dessa, a primeira era estação de trem, né, que é um clássico. Agora, o tema da segunda é acampar, né, ir para camping, para a beira de lago, corresponde um pouco à nossa praia, né? A gente vai para Guarujá, para Ubatuba, para o Nordeste, enfim, Florianópolis. Eles vão para as montanhas acampar, fazem lá o camping deles, etc. Geralmente com um lago, né? De preferência com um lago perto. Eu vou ler aqui com vocês o exercício, só para a gente conseguir introduzir aqui. Depois eu divido as turmas para a gente fazer eles em separado e vou ajudando cada um, assim, passando um pouquinho em cada sala. Gente, tem duas famílias aqui. Como é que chamam as famílias mesmo? A Schneider, aqui, família alemã, e a família Jensen, que é uma família de Copenhague, né, na Dinamarca. E eles estão aqui acampando nessa situação X aqui, e estão se conhecendo, estão dividindo aqui o espaço do campo, estão se conhecendo, né, aproveitando que está lá um do lado do outro, conversando um com o outro, etc. E aqui a gente tem algumas frases, elas estão razoavelmente estruturadas, como eu apresentei para vocês. Uma ou outra um pouco mais complexa, então eu vou ler aqui bem rapidinho. A primeira aqui, Sie kommen aus Copenhagen, ou Copenhagen. A segunda, Sie telefoniert. Depois, Sie heißen Schneider. Ihr Hobby ist surfen. E por último, Sie kochen. A primeira, Sie kommen, a gente tem estudado já algumas frases com esse verbo. É o verbo vir. Sie kommen aus. E que a preposição aus, que significa origem, de, corresponde ao nosso de. Então, eles vêm de Copenhague. Sie kommen aus Copenhagen. Depois de telefonia, o verbo telefonieren, que é telefonar mesmo. Daí, Sie heißen Schneider, eles se chamam Schneider. Ihr Hobby ist surfen, o hobby deles é surfar. E por último, Sie kochen, eles cozinham. Esse Sie aqui, ele é usado pronome formal, de tratamento formal. Então, estamos falando desse Sie aqui, grandão. Sie fragen, que ele serve para a gente conversar em contextos mais formais, pessoas que a gente não conhece bem ainda, com o seu potencial orientador na Alemanha também. E ele serve na conversa direta sua com essa pessoa, ou na sua conversa com um grupo grande. Então é meio biruta o uso, vou parar para pensar. Porque você está conjugando o verbo na terceira do plural, como se fossem eles,
E ele serve para segunda pessoa no formal, é singular, e segunda pessoa no plural também formal. Então, com você e com vocês, desde que seja o contexto formal de fala. É um pouco biruta por ser a terceira pessoa. Eu comentei com os meninos já, a gente tinha isso em português antes, correspondia ao nosso vós, né? Vós podeis, vós fazeis, a gente também usava isso em situações de formalidade. Mas decaiu bem, né? A gente não usa isso mais. Até mesmo o tu, assim, a gente percebe que é bem pouco usado. Assim, no Rio Grande do Sul a gente escuta, em Manaus escuta, mas aqui em São Paulo, em Minas, eu não lembro muito de ouvir, talvez em algumas cidades. Certo? Por último, agora as frases do outro lado. Então, Sie sind aus München. Eles são, verbo ser aqui, sind, eles são de Munique. Depois, Sie haben Zwillinge. Eles têm gêmeos, verbo ter, haben, bem parecido com o inglês. Ihre Kinder spielen Computer. Então, os seus filhos jogam no computador, estão jogando no computador. O verbo spielen é o verbo play mesmo do inglês, com todo aquele campo semântico gigantesco. É isso, Fotograf, ele é fotógrafo, verbo ser de novo. E por último, Ihr Hund und Ihre Katze sind Freunde. Seu cachorro e seu gato são amigos. A gente tem dois exercícios para fazer. Vou dividir a turma, deixar a gente fazer separado. Vou ajudar mais vocês dois que chegaram agora. A Elo e o Thiago, acho que vão conseguir fazer isso muito tranquilo. E vai consistir numa coisa muito simples, pessoal. Entender o que está aqui na frase, relacionar um pouco com as figuras. É bastante fácil. Essa primeira sessão do livro é sempre muito fácil, mas serve para a gente aprender um pouquinho de vocabulário, tá bom? Então, vou dividir as turmas rapidão e vou ajudando vocês aí. Ô professor, só uma dúvida. Tem uma frase aí, Sie haben Zwillig. O que é essa palavra com Z? Tipo, o que significa? Eu não ouvi direito. Gêmeos. Gêmeos? Ah, Isso. entendi. Obrigado. Nada, ué. Então, a gente tem uma família da esquerda, a família Lynx, que a gente vai pôr um L aqui no quadrinho, né? E a família Rechts, que é a família da direita, que é a família de Copenhagen, certo? Então, a gente dá uma olhada na figura, associa com a frase, coisa simples. Vou dividir a turma, e aí vou deixar você, Lô e Thiago um pouco mais sozinhos, mas já já eu passo lá também, tá? Beleza, professor. Vamos ver se hoje o professor consegue mesmo dividir a turma, porque tecnologia não é o forte dele. Ah, vai dar certo hoje, tô melhor. Elô, e no terceiro espaço, Carlos e Maria. Ok, Leute, los geht's. Bora. Só vocês clicarem aí na mensaginha ou esperar o tempo.
Ok, Leute, alle sind hier. Alle sind hier, todos estão aqui. Ja, vielen Dank, obrigado. Vou corrigir rapidinho algumas aqui com vocês, apesar de que a gente fez bem junto até, participei bastante. Só corrijo aqui para a gente retomar ainda algumas questões assim de pronome possessivo, etc., que é bom revisar. Amigos, a gente tem no número um aqui essas frases. Eu vou passar um pouquinho por esses pronomes possessivos que apareceram. A gente tem Ihr Hobby ist surfen. Seu hobby é surfar. Esse ir aqui, coisa terrível falar do pronome possessivo, eu acho pelo menos. Mas é engraçado, tem turma que quanto menos eu explico, mais eles sabem. Acho que eu devia suspender a explicação disso. Vamos ver como é que vai ser com vocês. Esse ir é o seu, de você, ah, no formal, né? Quer dizer, deixa eu abrir todos aqui, vai. Deixa eu abrir todos aqui, gente. Os pronomes possessivos, meu, teu, seu, ah, dela, nosso, vosso, de vocês. E aí o deles, delas, ou esse ir aqui formal. Pessoal, mine, dein, depois no masculino e no neutro fica sein, ambos. Quando a gente chega no feminino é ihr, minúsculo. Então, sie, ihr associado com ihr. Tem que tomar cuidado porque ir aqui é igual ao ir de vocês. Como que a gente vai saber a diferença? O pronome possessivo geralmente ele vem antes de um substantivo. Substantivos em alemão sempre grafados com letra maiúscula, né? Primeira letra maiúscula. Uhum. Então, wir, nós, o pronome aqui, o nosso, unser. Ihr, vocês, o pronome euer, de vocês, vosso. E por último, esse zizi. Então, ihr aqui quer dizer o do senhor ou da senhora. A gente define o pronome possessivo aqui pelo pronome pessoal que está envolvido. Então, se for um eu, se for um você, se for um ele, etc. E ele vai ganhar uma marca no fim, ou não, né? Mas ele vai ganhar uma marca no fim, por exemplo, quando o substantivo for feminino. Então, por exemplo, die Katze, que é o gato em alemão e é feminino, é a gato, seria ihre com ezinho, ihre Katze, por exemplo. Ou apareceu Frau, né? A gente tem meine Frau, minha esposa, o deine Frau, tua esposa, enfim. Esse ezinho aparece no fim quando a gente está falando de feminino e de plural. No masculino e neutro ele não aparece. E aí, por isso que aqui, no hobby, né? Hobby é uma palavra no gênero neutro. Vou colocar aqui pra gente. Das hobby. É hobby mesmo. Pessoal, bem rapidinho, vocês chegaram agora, vocês lembram dos artigos? Der, das, die? Vocês se Ah, recordam? muito pouco. Muito pouco? Beleza. Rapidão. Artigos definidos. A, né? O, a. Em alemão é der, o masculino, corresponde ao nosso o. Então, o médico, der Arzt. Uhum. O professor, der Lehrer. O filho, der Sohn. O feminino é die, então a médica, a professora, a filha. E existe o das também, que é para o gênero neutro. Das Hobby, por exemplo. Tem palavras de gênero neutro em alemão. Então, esse ir aqui, esse aqui, ele não tem nenhuma terminação porque Hobby é uma palavra de gênero neutro. Então, ihr Uhum. Hobby ist surfen. O hobby dessa família, do senhor, né, é surfar. Vocês não entenderam o pronome possessivo? Fala comigo, gente. Eu acho sempre muito Uhum. confuso. Depois tem aqui, Ihre Kinder spielen Computer. Então, seus filhos, na formalidade, né, os filhos do senhor, da senhora, jogam computador.
Aí Kinder, no plural, por isso vem um ezinho aqui. Ihre Kinder. E por último, Ihr Hund und Ihre Katze sind Freunde. Seu cachorro e sua gato são amigos. Aqui dá para ver bem, ó. Hund é masculino. Então, der Hund, o cão, o cachorro. E Katze é feminino, que é um pouco engraçado em alemão. Porque, tipo, a gato, né? Bom, e Katze, a gato. Esse ezinho no fim, então, corresponde ao gênero da palavra que vem depois. Acho que tem isso de pendência assim, de gramática, vale a pena insistir. O restante até que estamos bem, é só conjugação verbal mesmo. Agora, na parte seguinte, eles insistiram bastante nos pronomes possessivos, então, unser, nosso, né? Unser, nossa. E apareceu uma frase que eu acho bem importante a gente se lembrar. Seis aqui, wir surfen gern. Pessoal, foi mal. Nessa lição, o alemão começa a aparecer um pouco mais com o alemão mesmo. Então, vão ter expressões muito específicas do alemão, que só faz sentido nessa língua. Gern, por exemplo, significa com prazer. Prazerosamente, é um advérbio. Mas a gente usa isso em alemão, usa-se advérbio junto com qualquer verbo para dizer que gosta de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, wir surfen gern. Não dá para falar assim, nós surfamos com prazer. Tipo, essa é uma frase muito coloquial em alemão. Se a gente traduz assim, nós surfamos com prazer, fica algo extremamente rebuscado. Então, o melhor que a gente pode fazer é tipo, verbo plus gern, melhor de traduzir gostar de. Então, no caso, surfar, nós gostamos de surfar, por exemplo. Ou então, wir studieren Philosophie gern. A gente gosta de estudar filosofia. Wir studieren Geschichte gern. Nós gostamos de estudar história. A Maria não veio hoje, a outra Maria. Wir studieren Tierarzt gern. Nós gostamos de estudar veterinária. Então, não se esqueçam, pessoal, verbo, qualquer verbo, né, plus gern, é gostar de. Melhor a gente usar essa tradução. E a gente vai treinar bastante um pouco, né, a fala assim com essas expressões daqui para frente. Então, wir surfen gern, qualquer coisa que você gosta de fazer, você usa um verbo mais esse gern na frente. Agora, uma curiosidade. A gente viu aqui essas palavras, Sportlehrerin, Mathematiklehrer. Pessoal, na Alemanha, a gente tem uma diferença entre Lehrer e Professor. Talvez vocês tenham ouvido falar já. Mas Professor, der Professor e die Professorin é só para a universidade. Uhum. E o restante, pessoal que dá aula, eu, por exemplo, dando aula aqui para vocês de alemão, é der Lehrer, die Lehrerin. Né? Kurs, qualquer curso, cursos em geral. Isso também tem uma variação nos verbos. Então, vamos lá. Quando você está fazendo um curso de graduação na universidade, o verbo que a gente usa é studieren. É um verbo de raiz latina, e os alemães gostam bastante de usar a raiz latina para contextos assim um pouco mais formais, um pouco mais assim alta cultura, digamos, eles entendem assim. E no caso dos outros cursos, é sempre lernen. Lernen é parecido bem com o inglês, né, de learn. Que lernen, aprender, estudar também, que significa estudar também, né? Mas o que altera aqui é o contexto. Então, quando você está aqui fazendo um curso de alemão comigo, você fala assim, ich lerne Deutsch. Ja. E quando você fala que vai fazer um curso, uma graduação em alguma universidade, fala, ich studiere Geschichte, por exemplo, an der Uni, uma abreviação que eles usam bastante. Eu estudo História na universidade. Beleza, pessoal?
Então tá Ô, bom. João, você costuma passar essa anotação que você faz ou não? Passo, eu coloco lá no Classroom junto. Tudo Tá, lá. tá bom. Só para saber. Não, passo sim, imagina. Bom, gente, o que nós podemos fazer aqui? Eu acho que a gente pode voltar na lição 1 bem rapidinho para resolver uma pendência que está incomodando um pouquinho, que é o alfabeto e os números. Então, é aquela aula um pouquinho chata. A gente até treinou isso, treinou um pouquinho os números na aula anterior, mas faltou botar o áudio. Vou colocar só para a gente escutar. É bom que o pessoal que chegou agora pode escutar um pouco de pronúncia já nos áudios. E a gente segue aqui na lição 2 mais um pouquinho. Tem um textinho curto aqui, um diálogo curto que a gente pode ler. E depois tem, aí sim, textos que são um pouquinho mais complicados. Textinhos mais longos. Vou voltar para a lição 1. Eu vou pedir, por favor, que vocês abram aí o livro, na lição 1, que está aí, Delfim Lektion 1, LB, na página, deixa eu ver aqui, página 14 do livro. Porque eu vou compartilhar só o áudio, aí não dá para compartilhar tudo aqui no Zoom. Não consigo compartilhar o áudio e a tela ao mesmo tempo. Tá cheio, tá tranquilo. Bom, vou colocar então. Só confirmar aqui o número. Não coloque errado. Perdão, Marcou. João, qual dos arquivos é mesmo da página 14? Esse Delfim Lektion 1, lição 1. Achou? Tá bom, vou colocar. Achei. Opa, quase fiz errado. Aqui. Lektion 1. Übung 10. Das Alphabet. Hören Sie die Buchstaben und sprechen sie nach. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. Agora a gente vai repetir mais devagar. Você deve ter percebido que é muito parecido, a pronúncia é muito similar à nossa. Gente, como vocês chegaram agora, repetir uma coisa. A gente tem 8 vogais em alemão, tem as 5 que nós já conhecemos, e a gente tem essas vogais com trema. A gente entende elas como se fossem letras extra, a mais. E aí, tem também esse SZ, que é uma consoante, não é uma vogal, que é esse beta. Rapidão, vocês virem a aula 1 depois, eu vou estar lá falando de novo, mas para poder adiantar para vocês. Gente, são letras adicionais. Elas têm um som específico. Então, A, beleza. A normal tem um som de A. Mas o A com trema tem som de E. Então, por exemplo, estetic, ou estético, estético, tem esse som de E. Esse O, ele vai ter o som muito parecido do francês, assim, de palavras como œuvre, exatamente o mesmo som. Então, o som é esse, você faz um bico assim e fala E. Então fica U. Esse é o som. E esse U com trema tem o som de I com biquinho. Fica U. Muito parecido com o francês, a pronúncia dessas duas últimas.
São vogais extra, elas existem. A gente usa elas para formar alguns plurais, assim, algumas estruturas do alemão que você introduz o trema e muda um pouco o sentido, transforma num plural. A gente vai estudar mais à frente, assim, essas variações, mas já tem palavras aparecendo com o trema. E por último, o tal do betinha, que é o SZ, ele é o SS. Simplesmente assim, tem dois S em alemão, botam o beta. Agora, antigamente era assim, agora eles fizeram reforma ortográfica e tem algumas palavras que eles tiraram o SZ, esse betinha, e transformaram em SS. Em outras palavras, mantiveram o beta. Então tá meio bagunçado, mas é sempre o som de SS, gente. Meio bagunçado eu digo. Antigamente era qualquer dois S virava beta, agora alguns viram, outros não na grafia. Mas o som é sempre um S dobrado. Só isso. Vou repetir agora, o áudio segue agora com uma pausa um pouco maior entre as letras, só para a gente ouvir mais dessa vez e poder eliminar esse tema que é sempre muito chato, né? Tipo, os temas de introdutórios, assim, de língua, sempre, vamos ver as letras, vamos ver os números, é sempre meio chatinho. Lá vai, para a gente poder matar isso. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. Ufa, superamos isso. Vou pontuar algumas só, que são um pouquinho diferentes. Vocês perceberam que é muito parecido com a pronuncinha meio alemãozada? Então, B, C, D, muito parecido, mas igual C tem esse sonzinho de C, quase que um TS. F, enfim. O que escapa um pouquinho, que não é óbvio? O G fica G, o H fica H, o J fica J. Depois, R, S, T, beleza. U, aí o V, gente, fica FAU. O V em alemão tem som de F nas palavras, quase sempre. É A não ser que... sempre som de F, João? Então, se for palavra de raiz latina, volta o som de V. Tipo, das Ah, verbo, o verbo. entendi. Mas a grande maioria é som de F. E aí, o que que vai ter o som de V? Vai ser o W? Exato, exatamente. Tá. W tem som de V. Ah, o Z tem som sempre de TS bem marcado e a letra é TSET. Dá um exemplo aqui, rapidão. É palavra... Deu chat. Quem assistiu Dark vai lembrar Zukunft. Fala sem parar, né? O futuro, né? Esse Z aqui tem som de TS. Zukunft ou Zeit, tempo. Sempre som de TS. Zeit, Zukunft, etc. E em relação ao V e o W, né? Acho que o clássico Volkswagen, que a gente precisa falar sempre que era uma empresa nazista. Mas Volk é povo e tem o som de F, né? Povo, Volk. E Wagen significa carro. Tem o som de V ali, o W, Wagen. Duas palavras para carro em alemão. Der Wagen, no masculino, e das Auto. Hoje em dia o pessoal usa mais das Auto. Antigamente era der Wagen. Então, Volkswagen é um exemplo muito bom para a gente treinar o F e o V, perdão, e o W. Volkswagen. Bom, protocolos, né? Mas é sempre meio chatinho fazer isso.
Vamos lá para os números, bem rapidão. A gente faz do 0 até o 10. Aqui, null, na mesma página, tá? É número 12, né? Tá null, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. E depois a gente faz o número 13, que ele vai, né? Tem que fazer o número 13. Não, vou fazer o número 13b. 13c, quer dizer. Que ele vai falar a diferença entre 13, 30, 14, 40, que tem uma pequena mudança no fim. Ai, desculpa, gente, eu acho muito chato esse tema. Eu vou colocar todos os áudios que é melhor, mas eu acho muito chato. Lá vai o número 12, então, do 1 ao 10 primeiro. Lektion 1. Übung 12. Die Zahlen von 0 bis 10. Hören Sie die Zahlen und sprechen sie nach. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto, vencemos um. Alguma dúvida, pessoal, de pronúncia? Nada? Lembrando, então, esse EI do alemão, igual do eins, ele tem som de AI. Eins, fica eins, assim. A gente vê eles em palavras como Arbeit, trabalho, Oppenheimer, ficou bem famoso, Oppenheimer. Tem sempre som de I na pronúncia. Deixa eu ver se tem mais algum ali. O neun, por exemplo, número 9, né, que parece sempre com Freud, que foi o som de OIN. OIN. Então, Freud. Lembra Neurath também. Lembra o quê? Neurath, do barco de Neurath. Sabe? Não conheço. Ele é filósofo também. Positivismo, lógico. Oxe, não conheço esse. Pois é. Eu sou tradição dialética, né, Carol? Filosofia da ciência analítica me pega um pouco. Neurath, beleza. Freude, que curiosamente é alegria em alemão, né? Muito próximo do nome do Freud, que eu acho que não era tão alegre assim. E o número 13, então, a gente faz agora, é dos números do 10 até o 19. A gente chegou a estudar isso na aula passada, mas a gente não ouviu os áudios, por isso que eu estou botando aí pro pessoal, pro Thiago e pra Elô. E aí, a partir do 20, nós já falamos, mas não ouvimos também, começa essa pataquada do alemão de falar os números de trás para frente. Deixa eu explicar aqui antes para vocês. No chat mesmo, vai, paciência. Em alemão, pessoal, a gente vai do 11 até o 19, todo mundo bonitinho, certo? Depois chega no 20, 20, 20, tá. Passou para o 21, não é igual ao português, que é dezena depois unidade. É o contrário, é unidade depois dezena. Ou seja, não é 21, é 1 e 20. Lamentável. Então fica 1 und 20. Para piorar, eles escrevem tudo junto, né? Vou botar umas barrinhas aqui para separar. Aí 2 und 20 e assim por diante. Na última aula a gente estava aprendendo assim a fazer uma pequena autoapresentação, autorretrato. Aí eu falei rapidinho para o pessoal para a gente poder dizer quantos anos tem, etc. Mas agora eu coloco para vocês ouvirem. E grande questão aqui
é que a gente tem que conseguir diferenciar, por exemplo, 14, que é 14, de 40, que é 40. Ou 13, que é 13, de 30, que é 30. Essa terminação aqui, pessoal, eu acho ela bem diferente, mas no começo às vezes é ruim de entender. O primeiro é 10, que vem do número 10 mesmo. Então, 14, 14. E o segundo é 10. Então, 40. 40. Isso vai se repetir ad eterno, gente. 15, que é 15. Aí vai estar lá, depois, o 50. 50. O inglês é parecido, né? Também tem uma coisa muito sutil, assim, na mudança do 15 para o 50, do 13 para o 30, etc. Lá vai os áudios para a gente ouvir, poder eliminar isso antes que eu morra aqui. 13. Lektion 1. Übung 13. Die Zahlen von 10 bis 100. Teil A. Hören Sie die Zahlen und sprechen sie nach. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. São esses, pessoal. Vocês devem ter percebido algumas diferenças sutis entre as dezenas e depois quando começa a aparecer ali do 10 ao 19, por exemplo. Rapidão. A gente tem Nummer 7, que é o 7, mas depois ele fica 17, né? 17. Então cortou aquele N no fim. E o 6 também, que é o 6, fica 16, que é o 16. Corta aquele Szinho. Depois eles voltam. 7 und 20, por exemplo, 7 e 20, ou 27. Ele volta, fica 7 de novo, com o ENzinho lá. E a mesma coisa acontece com o número 6. Volta 6 und 20, etc. 26. Detalhe, hein? Pra vocês pagarem de gatinho quando chegar na Alemanha, todo mundo. Tem uma pequena minúcia de pronúncia aqui. Número 4, a gente fala fiar, bem como se escreve mesmo, puxado para o i. Mas o 14, eles falam 14, o que é um pouco maluco e não tem muita explicação. Mas se chegarem falando Fiatsen com som de i, eles vão falar, vão perceber, esse aí realmente não aprendeu, o prof dele não era lá muito bom. Então, vou falar para vocês se lembrarem disso. É Fudsen, com esse som, como se não tivesse i. Fudsen. Tenta se lembrar
Caso vocês não se lembrem, não conte que eu era professor de vocês, então vai ficar tudo certo também. Para terminar, a letra C da página seguinte aí, bem no topo da página, pega a diferença entre 13,30, 14,40. Vou botar esse áudio que a gente termina essa parte. Saí da página aqui dos áudios. Espera aí, pessoal, rapidão. Achei, 13C. Lá vai. Teil C. Hören Sie die Zahlen und sprechen Sie nach. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, neunzehn, 90. É isso, gente. Obrigado pela paciência. Vou voltar agora para a lição 2. Nós vamos ter muita oportunidade de treinar os números. Na própria lição 2 tem vários exercícios assim. A gente tem que ouvir um número, identificar. Aí lá não está aqui só como áudio, lá tem para a gente responder mesmo, praticar. Então vou deixar para a gente repetir isso depois, senão também vocês desistem na primeira aula, que os números são muito chatinhos. E eu queria, não sei se será tempo de ir para os textos, até porque tem uma estrutura nova lá, eu estou com um pouco de receio de mostrar ela logo de cara para a Carol e para o Carlos. Mas a gente pode pegar aqui o número 3, que é um diálogo curto, e arriscar um pouquinho na pronúncia, mesmo vocês chegaram agora. Então, afim? Então vamos nessa. Eu vou ler a Beleza, primeira. pode. Valeu. Eu vou ler a primeira aqui, a primeira coluna, só para vocês sentirem um pouco, e aí vou pedir que vocês falem, né? Repitam a frase, etc. Depois que eu terminar. Aí vocês fazem sozinhos. Bom, hallo, habt ihr Probleme? Né? Oi, vocês estão com algum problema? Vocês têm problemas? No plural. Aqui a situação tem essas duas moças, eu acho que são duas moças. Elas tiveram problema com a barraca, foram acampar, tiveram problema com a barraca, e chegaram esses dois mocinhos aqui. Hallo, habt ihr Probleme? Vocês têm problemas? Elas dizem, naja, que é tipo, pois é. Naja, uma expressão sem muita tradução, mas significa um pois é. Seid ihr schon lange hier? Vocês estão schon lange, tipo, há muito. Aqui não tem tempo, mas significa há muito tempo. Hier, aqui. Vocês estão há muito tempo aqui? Naja, pois é, 2 Tage. Naja, 2 Tage. Woher kommt ihr denn? De onde vocês vêm, então? Esse denn é um então. Aus Hamburg. Und ihr? De Hamburgo, e vocês? Wir sind aus Rostock. Essa cidade, X. Ist euer Zelt kaputt? Zelt é barraca. Kaputt, quebrado, estragado. Euer, de vocês, vosso, né, mais formal. Então, a barraca de vocês está quebrada? Nein, unser Zelt ist nass. Não, a nossa barraca está molhada. Mas sind eure Schlafsäcke auch nass? Schlafsäcke, saco de dormir, também está molhado? Ja, natürlich. Sim, é claro, naturalmente. Und unsere Luftmatratze ist kaputt. E o nosso colchão de ar, Luft, ar, Matratze, colchão. Wir packen. A gente está guardando as coisas. Packen, guardar, empacotar. E aí os mocinhos, né? Warum denn? Mas por quê? Unser Zelt ist trocken. Unsere Luftmatratzen sind bequem. Unsere Schlafsäcke sind sauber.
Eles dizem, né? Por que então vocês estão indo? A nossa barraca tá seca. O nosso colchão de ar é confortável. Eles são confortáveis, no plural. E os nossos sacos de dormir estão limpos, quer dizer, chamando as mocinhas para ir dormir junto com eles. E aí elas dizem, Vibita, tipo, como? Vibita é tipo, como, por favor, né? E a Spintvol, vocês estão totalmente maluco. Spinnen, verbo significa girar, mas você fala assim, du spinnst, né? Você gira, o ihr spinnt, vocês giram, quer dizer, vocês estão maluco. Aqui é um contexto um pouco de linguagem informal. Esse verbo ainda é bem falado assim na Alemanha, quando você quer dizer que alguém está maluco. É gostosinho. Esse vou é só um enfático. Vamos tentar, gente? Fé em Deus? Quer começar, Carlos? Você que está aqui o primeiro aqui na minha lista. Aí seria Hallo, habt ihr Probleme? Ja, ja. Ó, esse R no fim tem sempre um som de A, puxa pro A. Habt ihr Probleme? Habt ihr Probleme? Ihr. Exato, exato. É bem carioca, igual porta. Igual eles falam, puxa o R igualzinho. Ihr. Boa. Ok, na IA. Carol, pode ler a próxima, por favor? Seid ihr? Seid ihr schon lang hier? Boa. Tá ótimo. Seid ihr schon lange hier? Vocês estão aqui há muito tempo. Naja, 2 Tage. O que é esse Zweitag, o João? Foi mal. Eu pulei, né? 2 dias. 2, 2 tá. Tage, dias. Bitte, Elo, woher? Woher kommt? Woher kommt ihr denn? Isso mesmo, obrigado. Woher kommt ihr denn? De onde vocês estão vindo, então? Ele responde, aus Hamburg und ihr, de Hamburgo, e vocês? X maior ficou pro Thiago, hein? Vai lá, Thiago, por favor. Tá. Wir sind aus Rostock. Ist euer Zelt kaputt? Acho que eu falei tudo errado, mas... Não, tudo não, pelo amor de Deus. Ó, só uma coisinha então, já aqui. Esse euer aqui, ist euer. Olha, É isso. Por causa Ist do som euer de E e U. entendi. Pode falar. Então é... Wir sind aus Rostock. Ist euer Zelt kaputt? Isso aí. Quer dizer, a barraca de vocês está quebrada, está estragada? Aí respondem, nein, unser Zelt ist nass. Não, a nossa barraca está molhada. Nass, molhado, trocken, seco. E ficou uma ruim agora para o Carlos. Pode, por favor, Carlos? Sind? Claro. Sind eure, meu Deus, sind eure não vou conseguir. Deixa eu ajudar, pelo amor de Deus. Sack, Schlafsäcke. Schlafsäcke, Ja, Schlafsäcke. Schlafsäcke. O que significa mesmo? Saco de dormir. Schlafen é o verbo dormir. E o Zeca é saco mesmo. Na real é Zac. Ali o Zeca está no plural. Saco. Aqui é uma palavra composta. Você juntou um verbo com um substantivo. Então, Schlafsack, sacos de dormir. Schlafsäcke, sacos de dormir. Entendi. Sind eure Schlafsäcke auch nass? Yeah. Os sacos de dormir de vocês, né? Também estão molhados. Bitte, Carol, vai tá a próxima, por favor. Também é grandinha. Ja, natürlich. Und unsere Luftmatratze ist kaputt. Wir packen. Já schön, tá bom. Ó, esse CH no fim tem um somzinho de X. Tá bom. Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, agora Luftmatratze. Ja, perfect. Muito bom. Luft é ar. E aí o tal do matratze, Colchão de ar. colchão. Boa. Eu sempre acho o contexto dessa lição meio desligado, assim, do Brasil, né? Ou vocês gostam de acampar? Eu nunca acampei na vida. Eu só acampei fora. No Brasil, a gente não tem tanto como. É, não sei. Não, mentira, eu já acampei quando eu era adolescente. Eu acho que eu não, não sei. Bom, unsere Luftmatratze ist kaputt, wir packen, né? Nossos colchões de ar estão, perdão, no singular, nosso colchão de ar está quebrado, nós vamos empacotar as coisas. Agora a Tá, próxima. tipo, Ah, desculpa, João, mas assim, nós vamos empacotar as coisas só o wir packen. é, eu não falei Que para coisa vocês. engraçada. Nas aulas anteriores eu comentei que tem três funções do presente em alemão. Pode ser algo que você faz com frequência. Então, Uhum, pode ser via packen, tipo assim, todo dia eu vou lá, nós vamos lá, empacotamos alguma coisa todo santo dia. Pode ser via packen, pode ser também nós estamos empacotando agora, o gerúndio. uhum, E pode ser também nós vamos empacotar no futuro próximo. Então, o presente deles tem função de futuro também, uhum. e futuro próximo. E, engraçado, a gente também tem isso em português, né? A gente fala assim, eu vou na festa hoje à noite. Está conjugando o verbo no presente. Uhum. A diferença é que os alemães usam mais o presente do que nós. Então, se não for um projeto assim de uma coisa que demora a chegar, eles vão usar sempre o presente. Entendi. Tem essas três funções, viu? Os tempos verbais têm muitas funções e no presente são essas três. Beleza, obrigada. Não, qualquer coisa eu explico melhor depois. Tá. Ok, hello, bitte. Lesen Sie. Tá grande também essa. Acho que o tá com algum problema. O Thiago também não consegue. Bom, eu vou ler então. Ahn, Acho que ela deu um migué, na real. Mas warum denn, né? Warum é por quê? Por quê, então? Unser Zelt ist trocken. Nossa barraca tá seca. Unsere Luftmatratzen sind bequem. Esse uzinho, só nesse caso tem som de V. Sind bequem, confortáveis. Unsere Schlafsäcke sind sauber. Nossos sacos de dormir estão limpos. E aí, por último, seria do Tiago, Bibita e a Spintvol, né? Como assim? Vocês estão malucos, vocês estão doidos. Nós, Professor, era pra gente falar? era, uai. Ah, desculpa, a gente tinha ido na cozinha pegar um negocinho. Desculpa. A gente ouviu Ah, você falando isso aqui de dar migué, daí eu falei, será que é pra gente ou é outra coisa? é pra vocês mesmo. Ô, desculpa, qual que era pra falar? Relaxa. Era Varrunden, mas Varrunden, essa grandona é da Elo. Ah, boa sorte aí, Lu. Você não vai pagar os pecados dela, não. Eu tô pagando todos os meus pecados. Zarrundem. Me perdi. Unza, eu acho. Unser Zels is trocken. É que eu fico confundindo com o inglês. Unser. Como é que fala esse grande? Luft, Luftmatratzen. Luftmatratze. Ja. Sind Becken unser. Unser, Unser. Schlafsack. Schlafsack sind sauber. Ja, Zalba. Boa. Sauber. Ó, tem um detalhinho nesse bequem aí, que o U tem som de V, fica bequem, bem esquisitinho. Becken. Ja. E Hum. de resto tá bom. Schlafsäcke tem esse trema aqui também, coisa pouca, gente. Estamos nos apropriando aí dos fonemas, que são bem chatinhos.
Tiago, pode ler a próxima, por favor? Wir bitte, ihr spinnt wohl. Ah, obrigado. Como assim, né? Como, por favor? Vocês estão malucos, vocês estão bem malucos. É Boa, pessoal. wohl ou wohl? É com V, né? Tipo, como se fosse V. Wohl. Exato. Ok. Esse voo significa bem. Às vezes a gente não consegue traduzir ele por bem, daí é melhor entender ele como um enfático na frase. Gente, chega de exercícios aqui. Eu vou explicar uma coisa para vocês, tem pouco tempo, mas eu vou explicar assim mesmo. Uma coisa chamada verbo modal, que vai aparecer nos próximos textos. Vou deixar como tarefa de casa que vocês traduzam um deles. Esses textos aqui já são muito, muito pouco artificiais. Não é aquela coisa de método de língua que fica adaptando demais o texto. E a grande vantagem desse método é isso, né? Os textos são sempre muito bons. O que é o tal do verbo modal? Pessoal, vocês devem ter estudado isso em outras línguas ou sabem disso do português. O verbo modal, ele compõe uma locução verbal, então ele vai sempre ser usado com mais um verbo. Os mais importantes que a gente tem é poder, que eu posso fazer, por exemplo, né? Dever, sugerir, enfim. Em inglês, o mais famoso é o can, que é do poder, o que eu posso fazer também, é uma habilidade que você tem. Tem outros como should, may, enfim. E a gente vai estudar agora só dois, vou apresentar só um hoje. Nessa lição a gente vai ver dois do alemão. Por que eu estou fazendo tanto suspense? Ai, ai, ai. Porque, diferente do que acontece nas outras línguas, essa locução verbal em alemão, ela não põe os dois verbos próximos um ao outro. Exemplo, em português. Eu posso estudar alemão às quintas, por exemplo. Aqui, posso estudar, estão coladinho um no outro. Firmeza. Em inglês, a mesma coisa. Não vou escrever aqui, porque quanto mais eu dou aula de alemão, pior está ficando no inglês. E aí eu posso passar vergonha. Agora, em alemão, o que acontece? Você escreve assim, Ich kann donnerstags, às quintas, Deutsch lernen. Pois é. Olha como é que tá. Como é que ficaram os verbos. Lernen, aprender, estudar. Naquele contexto fora da universidade que eu falei para vocês, a gente usa lernen para cursos que não são universitários. E o verbo können, que aqui está conjugado já como kann, é um verbo irregular. Eles estão distantes um do outro. Ou seja, eu vou começar a perceber, pessoal, o alemão, deixa eu ver como é que eu estou na tela aqui. Aqui está da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, indicado. O alemão, ele vai assim, cara. Primeira posição, primeira informação, aí chega no verbo, está na posição 2, igual eu falei para vocês. Aí ele vai fazer assim, ele vai pular para o fim da frase, para você conseguir formular o sentido, e aí você tem que voltar e pegar o restante que ficou para trás. É uma língua barroca, ela vai fazendo assim, ó. Não se assustem, gente, mas é assim Mas, ô, mesmo. Jô, Ah, posso te fazer uma pergunta rapidinho? Aqui no caso, se for pegar, tipo, traduzir ao pé da letra, ficaria, então, eu posso às quintas. Seria como se a gente estivesse colocando vírgula no meio da frase. Só que aí eu estou tentando entender por que, tipo, às quintas, alemão aprender. uai, Você entende minha dúvida? não, mas me parece que eu só posso te responder assim, do jeito que você formulou, pelo menos. Isso aqui é a sintaxe do alemão. É uma Tá, então regra de não. construção de verbo. Tá, ok. Ou se você quiser formular de novo, às vezes eu não saquei. Não, eu estou tentando meio que traduzir diretamente para ver se faz algum sentido para por que que o. Tipo, por que que inverte tudo, sabe? Olha, eu não consigo explicar isso para você justificando a regra, não. Tem uma parte da língua Tá que ela é bom, muito sem descritiva, problema. assim, para o professor. Tipo, você descreve como é, apresenta como funciona, Uhum. mas você não consegue justificar porque a justificativa está na prática cotidiana
dos alemães. Tá, não, sem problema nenhum. Mas, Eu não sei se faz sentido também minha dúvida, não, mas tá bom. Eu não, mas achei vai meio formulando. estranho também. Tipo, Donnerstags é quinta, né? As quintas-feiras, no caso. Daí Vamos tirar fica ele. o quê? Vou tirar ele, pra vocês verem que ainda continua a mesma coisa. Ich kann Deutsch lernen, quer dizer, eu posso estudar alemão. Gente, literalmente aqui é eu posso alemão estudar. É isso. É isso que eu tô um pouco na dúvida, assim. Caramba. Era a mesma coisa pra mim. Gente, Que por o que que é assim? quinta-feira. Ah, perdão, vou falar. Ah, não, não, desculpa. É que o quinta-feira ficou estranho na frase, ficou um pouco mais confuso. Eu acho que por isso que eu não tinha entendido. Tá, então erro meu. Usar uma frase mais curta para introduzir devagar. No caso aqui, então, ich kann Deutsch lernen. Mesmo assim, vocês estão vendo que tem algo no meio dos dois verbos. O que é muito incomum quando a gente trata de verbos modais, a locução verbal produzida pelo verbo modal. Não é eu posso estudar alemão, é eu posso alemão estudar. Uhum. Ou seja, a gente começa a frase, daí tem que pular para o fim, e aí volta para recolher o restante do sentido. Daqui para frente vai aparecer com um pouco mais de frequência, gente. Então, Beleza. se preparem, peguem na minha mão, vai dar certo. Vou, vou dar um exemplo aqui do texto para vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Trinkt nicht gern Bier oder Wein, aber kann blind 18 Sorten Mineralwasser erkennen. A frase é enorme. Vamos lá. Trinkt nicht gern. Ele não gosta de beber cerveja ou vinho. Bier, cerveja, Wein, vinho. Aber, mas, kann, ele consegue, erkennen, ele consegue reconhecer, vendado, blind, 18 tipos de água mineral. Então, kann, aí vem blind, 18 Sorten, Mineralwasser, aí vem erkennen. Então, você sabe que ele pode fazer alguma coisa com tudo isso, mas você só fecha o sentido lá no fim, na hora que vem esse verbo. Tá bom, professor? Obrigado. Mês que vem não vou poder participar das aulas, né? Isso aqui, gente, é só uma amostra, viu? O método não entra nisso agora. A gente estuda várias coisas antes. Mas esse tipo de frase é muito importante para a gente poder conversar um pouco. Você vai dizer assim, o que que você gosta de fazer? O que que você pode fazer? Você fala, eu sei nadar, por exemplo. Ele fala, ich kann schwimmen. Tipo, eu sou capaz de nadar. Então, para a gente ir conversando, se apresentando, aprofundando na língua, o método introduz esses verbos modais agora, um Uhum. pouquinho prematuro, mas a gente vai fazer um uso muito pequeno deles, por enquanto. A coisa pega mesmo na lição 4, e aqui as lições elas são compridinhas, a gente fica mais ou menos um mês em cada lição. Então, seria daqui 2 meses para a gente ver mesmo o que são os verbos modais. Fiquem bem. Eu vou pedir que vocês traduzam esse textinho aqui para casa. Vamos ver como é que vocês se saem. Se não ficar legal, amigos, o texto é muito pouco adaptado. Então, é um desafio mesmo. O João, não esquenta a cabeça, não, que verbo modal deixa a gente com sangue no olho para aprender essa Que bom, caralho. que bom. Não, fica à vontade, para xingar mesmo. Gente, vocês têm alguma dúvida? Não, por aqui não, Bom, tranquilo. Mas Querem tá falar tranquilo. bobagem? tá de boa. Dever de casa para semana que vem é traduzir esse texto? Vocês estão chegando agora? Depois lá no grupo do WhatsApp eu passo a tarefa completa, assim, porque eu preciso ver até onde vocês foram, até onde foi a aula, para aí eu vou lá no livro de tarefa de casa, pego lá, vejo até Tá onde bom. foi para passar. Eu consigo fazer isso só no dia seguinte. Sem problemas. Tá bom, gente? Beleza, João. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fé em Deus. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar Vai dar certo. Obrigada, gente. Beijo para Obrigado, vocês. João. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Obrigado por Valeu, ouvir João. isso. Falou, até mais.